Um currículo invejável na vela brasileira. Ele começou lá atrás, há muitos anos atrás, na represa de Birens, velejando de Sinipe. Veio pelas mãos do pai dele, do Gil de Souza Ramos, outra pessoa que fez muito pela vela brasileira. E dali ele construiu uma carreira excepcional como velejador. Foi velejador da classe Sinipe, depois fez campanha olímpica de Solin, de Star, depois continuou velejando desse tempo todo de oceano. E fora disso, além de ele ter velejado de altíssimo nível, tanto como internacional, ele participou, foi medalhista pan-americano de prata nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico em 1975, 79, medalhista de prata na classe Solin. E aí, nessa sequência, ele começou também a ajudar muito ao desenvolvimento da vela. Foi presidente da Federação de Vela do Estado de São Paulo no final da década de 70. Dali ele deu um pulo para ser o presidente da Confederação Brasileira de Vela e Motor. Nisso, acumulando a atividade de velejador como atividade de dirigente. Foi a 2 Jogos Olímpicos de 1980, Moscou, onde o Brasil ganhou 2 medalhas de ouro, com 470, a dupla Marcos Soares e Edu Penido, e na classe Tornado, com a dupla Alex Welter e Lars Bostrom. E aí depois de ter essa passagem como cartola, como dirigente, ele ajudou muito a vela em outros aspectos. Ele se envolveu para construir barcos, foi dono de um estaleiro que fez história na vela brasileira, produzindo talvez o maior número de barcos que já foi construído, que foi o estaleiro da Fast Yachts. Foi um período ímpar na vela brasileira. Quantos barcos foram construídos naquela época, mais ou menos? 400 e poucos veleiros foram construídos ali na década de 80 pelo estaleiro Fast, pessoal. Uma salva de palmas, né? Olha que coisa bacana. Não satisfeito, o Eduardo construiu vários barcos fora o estaleiro coisa. Ele foi o responsável pela fundação de algumas classes que foram de tremendo sucesso, ainda são de sucesso na vela brasileira. Começou primeiro com o Soto 40, depois veio com o HPE 25, uma das classes hoje, a classe de barcos de quilha monotipo mais animada que a gente tem no Brasil, e o HPE 30. E aliado a todo esse período, como velejador, incentivador da vela, do incentivo da construção de barcos, ele tem sido ao longo desses anos todos um grande incentivador da vela, ele botando a paixão dele, o coração dele, botando a mão no bolso e com as empresas dele, aliando o marketing aos eventos da vela. Então a gente tem várias semanas de vela de Ilhabela e vários outros eventos, especialmente aqui no estado de São Paulo, com o patrocínio da Mitsubishi, da Suzuki. E isso é um incentivo que o Eduardo tem feito esses anos. Então, olha aqui, ó, só para recordar vocês, foi um excelente velejador, foi um dirigente, inclusive, ele, na época que ele tinha acabado de ser o presidente da Confederação Brasileira de Vela e Motor, ele foi para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e foi o primeiro brasileiro na vela. Depois o Torben, muitos anos depois o Torben copiou, ele foi o porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, na cerimônia de abertura. Então, assim, é difícil, pessoal, ter alguém com uma história igual a do Eduardo. Sabe, é uma história assim que vai ser muito difícil a gente conseguir ter alguém igual ao Eduardo. Excelente velejador, ajudou na construção de barcos, ajudou com o patrocínio dos veleiros e foi dirigente da vela brasileira. Assim, nosso muito obrigado, Eduardo, por tudo que você fez e está fazendo pela vela.